Olá, eu sou Ana Cristina Santos e esse é o programa Saúde e Bem-Estar do Complexo Luz e Alegria de Comunicação. Hoje, quinta-feira, nós vamos falar um pouquinho de saúde. O nosso dia é quarta, mas ontem, como era dia de União Frederiquense, o nosso programa passou para quinta. Vamos falar um pouquinho sobre saúde pública e justiça, sobre os direitos que nós, cidadãos, temos. E eu trouxe para o estúdio aqui ela que é advogada, a Ana Paula Alves, advogada especialista em direito à saúde. Estamos ao vivo pela AM 1160, por todas as plataformas do Complexo Luz e Alegria e LA+, também pelo Facebook da Rádio Fortaleza, de Seberi, da Rádio Avenida de Erval Seco, da Rádio Palmeira, de Palmeira das Missões e da Rádio Ametista de Planalto. Então, vamos falar um pouquinho, doutora Ana Paula. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Ana Cristina. É um prazer estar aqui hoje falando junto contigo para todos os ouvintes da Rádio Luz e Alegria. É uma grata satisfação estarmos aqui falando sobre direito à saúde. A doutora Ana Paula veio em outubro do ano passado, eu acho. Isso, não acredito que seja essa data. Repercutiu o programa dela, porque ela deu muita informação, né, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Porque é bem importante a gente ter dicas, a gente saber o que é nosso direito, né? Porque fala-se tanto que saúde é um direito constitucional de todo cidadão, mas será que a gente está tendo acesso mesmo à saúde? Será que a gente sabe os caminhos certos? E aí a doutora Ana veio aí para encurtar caminho para nós, para explicar um pouquinho, para dar umas dicas para quem está tendo dificuldade para ter acesso à saúde também, e explicar até onde vai o nosso direito e aonde também ele termina, né, isso, doutora Ana? Exatamente. Antes de fazer a primeira pergunta, eu vou agradecer a Vida Mais Farmácia, que é nossa patrocinadora do programa Saúde e Bem-Estar, que é a primeira farmácia clínica de Frederico Westphalen e região, a Magras, clínica de emagrecimentos, protocolos personalizados em prol de um emagrecimento saudável, a clínica Maria Bonita, que tem 18 anos de dedicação, oferecendo atendimento multidisciplinar personalizado para promover autoestima e saúde integral, unindo tratamento clínico, estético e terapêutico. A doutora Bruna Getelina, que é médica ginecologista e mastologista, agendamentos pelo telefone 3744-4072. A doutora Deise Berlucci, que é especialista em pneumologia pediátrica, Rua General Osório, 224, Rodeio Bonito, agendamento pelo telefone 999970726, a Clínica de Olhos Niederauer, de Dr. Mauri e a doutora Stephanie Niederauer, consulta oftalmológica especializada, adaptação de lentes de contato, cirurgia de catarata, cirurgia laser para miopia, tratamentos em retina, medicações intravítreas e a laser, Clínica de Olhos Niederauer, Rua Aparício Borges, 642, agendamentos pelo telefone 999644411 e Refine Clínica Estética Avançada. Cuidados personalizados em estética, emagrecimento, naturopatia e saúde capilar. No centro aqui de Frederico Westphalen, agendamentos pelo telefone 99633-5435. Doutora Ana, a tua área é bem diferente, né? A tua especialização, especialista em direito à saúde. Isso. Eu confesso para ti que é a primeira que eu conheço com essa especialidade. Sim, tá? Ana Cristina. O que te levou a partir para esse lado? Conta um pouquinho para nós te conhecer um pouquinho a tua história. Sim. O que te fez gostar dessa área da saúde? Porque eu ainda não tinha ouvido falar na região. Exato. Então, a minha história começa, eu costumo dizer, com uma paixão por essa área. Há 12 anos que eu sou formada, né? Me formei aqui pela URI e tínhamos o escritório, continuamos tendo o escritório em Rodeio Bonito e agora também aqui em Frederico Westphalen, justamente por esse aumento de demanda, né? Eu resido atualmente aqui em Frederico, mas tinha minhas raízes em Rodeio Bonito. E aí, sim, a paixão por essa área do direito veio na busca de conseguir ajudar essas pessoas que tanto necessitam de saúde, principalmente de saúde pública. E eu acredito que isso veio também muito do que o meu pai e o meu irmão tiveram de influência na minha trajetória, tanto profissional
como de casa mesmo, né? Como a gente disse. O meu pai, então, foi secretário da Saúde no município de Rodeio Bonito, na gestão 97. E aí, sim, teve uma importância muito grande no cenário regional, porque o meu pai, junto com as lideranças locais da época, foi o secretário de Saúde que encabeçou, digamos assim, o consórcio intermunicipal de saúde, que hoje é uma referência aí regional de atendimento. E então, logo em seguida, meu irmão também participou, foi secretário da pasta, como secretário da saúde. E eu acho que isso vem da própria família, de termos um envolvimento com essa área. E na questão do direito não foi diferente, porque aí com o escritório nós começamos a atender pessoas que necessitavam de medicamento, de cirurgias, de tratamentos, de encaminhamentos. E aí no período da pandemia, eu, por óbvio, fiquei um tempo mais por casa e comecei a pensar que eu precisava me especializar mais nessa área. Que eu comecei a entender que sim, existia uma necessidade das pessoas de terem um tratamento adequado e que muitas às vezes acabavam por falecer ou até mesmo esperando muito nas filas do SUS, e nós precisávamos encurtar esse caminho, nós precisávamos dar oportunidade para que essas pessoas tivessem um tratamento digno. E aí foi através de estudo, de muita dedicação, de especializações, de pós-graduação, de cursos, eu estou sempre me especializando, né? E realmente é bem isso que você fala. A área que eu, digamos assim, escolhi como trabalhar com paixão mesmo, a área da saúde, ela é muito gratificante. Ela, como profissional, é o que me realiza hoje. Né? Não que eu não faça as outras áreas, como os demais colegas, direito trabalhista, direito previdenciário, isso eu não posso negar, eu ainda continuo atuando nessas áreas. Mas o direito à saúde hoje é a minha porta de frente, é o meu carro-chefe. E sim, os colegas na região, eles, às vezes, muito por uma questão de gosto mesmo, né? De não ter uma certa empatia pela área ou também não se disponibilizar a fazer um estudo técnico sobre a área, porque, sendo bem honesta para você, é uma área que exige dedicação, exige um estudo aprofundado, exige você saber a parte clínica. Por óbvio, eu não sou uma médica e nem tenho a pretensão de ser, e nem uma enfermeira, enfim, mas a gente precisa se debruçar um pouco mais sobre esse lado clínico, para conseguir entender o que o paciente precisa, qual que é o prognóstico dele, né? O que eu preciso pedir para o juiz, o que eu preciso explicar para o juiz, para que ele também entenda, né? Então, sim, é necessário ter esse conhecimento técnico, jurídico, para conseguir ofertar o melhor para o paciente, né? Então, essa minha escolha é baseada até, eu acredito muito, numa questão de vocação. Porque para você atuar nessa área, você precisa gostar e você precisa ter uma vocação para isso. Porque você se envolve com o paciente, são vidas, você precisa agir de forma rápida, muitas vezes, precisa ter uma resposta rápida, porque é justamente isso que o cliente espera e que ele precisa, porque nós estamos falando de vidas, né? Nessa linha de raciocínio que foi a minha escolha. Quem precisa de atendimento não consegue esperar, né? Não pode esperar, esse é um problema. E quando tu diz assim, eu acredito que tenha que estudar muito, não que em outras causas não se tenha, sim, né? A gente sabe que o trabalho do advogado ele é muito árduo e ele tem que entender, seja qual for a causa, ele tem que estudar muito ela. Mas a questão da saúde é além do caso do paciente, que é único, provavelmente, sim, né? Uhum. Ainda tem que entender toda essa questão constitucional da saúde, né? O que a pessoa tem direito, o que a pessoa não tem direito, o que o Estado oferece, o que o município oferece. Então, imagino que seja bem complexo mesmo. Tu falaste do teu pai, e eu me lembro, a saúde pública, a gente se apaixona. Quem passa pela saúde pública não consegue mais se desligar, né? Eu fui secretária em 99, acho que fui colega do teu pai na época. Me lembro do início do consórcio, tudo, foi um marco, assim, foi algo que mudou a realidade da região, né? Que conseguiu dar acesso a muitas especialidades que principalmente os municípios mais do interior não tinham. O consórcio foi quem conseguiu dar acesso a essas pessoas, a esses municípios,
aqui na região, sem precisar ir para os grandes centros, né? E a prova disso que está aí, cada dia mais utilizado pelas cidades que fazem parte, né? Consorciadas. Consórcio de rodeio é uma referência aqui para a região, né? Exato. Acredito que todo mundo já ouviu falar, né? Sim, que ou foi fazer se utilizou algum serviço. Alguma consulta médica. Eu lembro que o pai falava que na época, sim, foi algo que era inovador. Uhum. E que ele comenta que, inclusive, ele conseguiu, na época, ele fala que o ministro da Saúde era o Serra. Uhum. E aí que quando se teve a ideia de se colocar isso em prática, ele inclusive conseguiu contato direto com o gabinete do Serra para entender como é que eles tinham que fazer para colocar isso em prática, né? E aí parece que sim, teve todo um apoio, uma estrutura do governo federal para que isso acontecesse, né? Que legal, para que isso fosse Olha colocado só, em prática. E faz a diferença. Sim. Com toda certeza vem de berço essa tua paixão pela saúde. Sim. Não tem como ser diferente, né? Exato. Doutora Ana, e quando a gente fala em direito à saúde, que está na Constituição brasileira, explica para nós um pouquinho o que é esse direito à saúde que está na Constituição. Porque na prática não é bem assim que funciona, não é o que a gente tem visto, né? Isso. De setembro do ano passado para cá, uma das decisões que mais repercutiu no cenário nacional voltados à saúde é a discussão do tema 1234, que foi decidido pelo STF, e que ele veio para impor alguns requisitos, que temos alguns aspectos positivos, mas também alguns negativos, ao meu ponto de vista, de retrocesso. E essa questão constitucional, sim, ela é um direito social, porque se nós voltarmos lá antes mesmo da Constituição Federal, o direito à saúde ele era apenas para as pessoas que eram CLT, para pessoas que tinham carteira assinada. Era um direito do trabalhador, não era um direito do cidadão. Então, nós tivemos uma evolução assim muito grande a partir do momento que colocado em prática a Constituição Federal, o direito à saúde passou a ser de todos, para todos, inclusive estrangeiros. Eu, esses dias, escutava alguém falando e dizendo assim, olha só, até os estrangeiros estão vindo para o Brasil porque nós temos uma política pública de saúde invejável. Isso não podemos negar. Então, só que sim, voltando lá, a partir dessa decisão que nós tivemos do STF em relação à questão de fornecimento de medicamentos pelo SUS, nós temos um divisor de águas entre Constituição e entre o que foi decidido agora. Sim, tá muito lindo, muito bonito lá na Constituição, um direito de todos, mas a partir do ano passado para cá nós estamos, infelizmente, tendo algumas limitações bem sérias neste cenário, né? E a gente ouve muito assim, eu tenho experiência de escritório, o Estado não fornece. As pessoas têm essa ideia no seguinte sentido, que muitas vezes elas procuram a defensoria pública ou até mesmo um advogado que não tenha muita experiência na área, e aí ele vem com aquela ideia formada na cabeça dizendo assim, esse aqui eu não vou conseguir porque o Estado não fornece. Não está na lista do SUS, tá? Mas não é essa a ideia. Não é porque não está na lista do SUS que eu não tenho o direito. Então, muitas vezes as pessoas sem informação, e isso é um ponto que a gente precisa deixar muito claro, que não é porque o Estado, que você foi lá na farmácia popular, ou que você foi lá na unidade básica de saúde, e que eles te disseram assim, não, esse aqui o Estado não dá, esse aqui o Estado não fornece, é que você não tenha direito ao medicamento, né? Então, aqui são dois divisores de águas muito importantes que a população precisa entender. A partir do momento que você tem uma negativa de tratamento, de medicamento, de qualquer outra situação, de exames, enfim, é necessário sim observar cada caso em específico, que aí sim se precisa de alguém que entenda, que olhe com bons olhos, para ver se realmente aquele medicamento vai ser fornecido ou não. Não sendo fornecido, o Estado é obrigado... Aí a pergunta que vem, né?
O Estado é obrigado ou não é obrigado a fornecer? Então, a partir dessa decisão que nós tivemos no ano passado, existem alguns critérios, existem alguns requisitos. Se tornou um pouco mais difícil? Sim, se tornou um pouco mais difícil, mas não é impossível. Eu não consigo conceber de ter uma informação de um cliente que muitas vezes chega e diz assim: eu fui em tal lugar e me disseram que isso aqui eu não consigo, que é impossível. Sem eu fazer uma análise, sem eu fazer um detalhamento, sem eu fazer um estudo, eu não deixo ninguém sair do meu escritório com um não, né? Uhum. É muito difícil a pessoa sair com um não. Então, precisa desse olhar humanizado. Precisa desse entendimento clínico para você descartar ou não uma vida. Como eu volto a falar, nós estamos falando de vida que precisa ser olhado com esses olhos, né? E o que na verdade mudou com essa decisão? Sim. Ela é referente a medicamentos de alto custo, né? Isso. O que mudou com essa decisão que hoje a gente consegue, para os nossos ouvintes, nossos internautas entenderem, como tu disse, foi um marco, né? Sim. Era um entendimento antes dessa decisão e a partir dela o judiciário ele tomou outra postura. Explica para nós entender o que mudou. Isso. Na verdade, aqui nós temos... eu costumo até comparar com a reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência também foi um marco. Nós temos as aposentadorias antes da reforma, que foi em 2019, novembro de 2019, e pós-reforma da Previdência. Então, aqui também, nós temos que ter muito cuidado quando se fala em medicamento, quando a pessoa vai procurar alguém para orientação, que nós temos esse marco e que ele não pode ser esquecido, ele precisa ser estudado e aprofundado. Mas, voltando à tua pergunta, nós tivemos situações que favoreceram no seguinte sentido. Uma vez existia toda uma briga, entre aspas, entre Estado, município e União, de quem deveria fornecer aquele medicamento em específico. De quem era a competência para fornecer. Exatamente, de quem era a competência. Então, aqui nós temos um marco que... tecnicamente falando, os medicamentos de alto custo que ultrapassam 210 salários mínimos, agora obrigatoriamente nós temos que colocar a União junto no polo da ação, né? E abaixo desse valor, então, se discute na Justiça Estadual. Tem umas outras questões, por exemplo, de medicamento off-label, que ainda está ou uma tecnologia que ainda está em estudo, que não é específica para aquela doença em específico, que não está na bula do remédio, que sim, pode ainda ser discutido na Justiça Federal. Mas as demandas agora, elas tramitam, tem essa divisão, né, de questão de valores, realmente. Por quê? Porque aí sim vai haver um acompanhamento maior, vai se haver uma gestão maior pela União desse fármaco que ultrapassa 210 salários mínimos, né? E aí sim, o que nós tivemos assim de mais burocrático, de mais entrave, é justamente a questão da a comprovação científica e técnica do medicamento. Antes dessa decisão, nós tínhamos um laudo, vou usar essa palavra, um laudo médico, um relatório médico, que ele era um pouco mais enxuto, ele não precisava abordar tanto a técnica do medicamento, abordar tanto a cientificação desse medicamento. E agora nós precisamos passar por toda uma análise, por todo um estudo, por isso que eu volto a falar que é necessário se dedicar quando você pega uma causa assim. Porque a primeira coisa que você tem que saber é se aquele medicamento ele está disponível no SUS ou não, se ele foi incorporado ou não no SUS, e se o órgão que é aqui, aí eu vou usar um pouco da técnica para poder explicar um pouco mais profundo. Você tem que saber se esse medicamento ele foi aprovado ou não pela Conitec. A Conitec é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde que, digamos assim, em palavras simples, faz o estudo daquele medicamento para ver se aquela patologia, aquele medicamento é eficaz, né? Para aquela patologia. Vou dar um exemplo. Foi descoberto um câncer de mama e nós temos o medicamento X.
esse medicamento X é realmente comprovado cientificamente, nós temos estudos científicos, nós temos meta-análise, nós temos estudos randomizados, que daí é a parte técnica, para comprovar que aquele medicamento pode ser oferecido para câncer de mama. Então, a Conitec, ela faz esse estudo, né? Eles se reúnem, eles têm as reuniões para se fazer todo esse estudo, tem todo um arcabouço de profissionais que fazem esse estudo daquele medicamento para dizer ou não se ele pode ir ou não para a lista do SUS. Só que por trás disso também tem toda a questão financeira. Daqui a pouco aquele medicamento X, ele tem toda a eficácia esperada, mas, digamos assim, para o governo seria um medicamento muito custoso, né? Então, tem toda uma estrutura que por trás disso precisa ser estudada e analisada. E a decisão do STF, ela trouxe para discussão a partir do momento que o médico precisa trazer, comprovar, e nós, como profissionais também, precisamos trazer para o juiz toda essa informação de que o medicamento é eficaz, que nós temos a aprovação da Conitec, que os órgãos são competentes, estão aprovando o uso desse medicamento, que financeiramente ele é viável para Estado, município e União. Então, a burocracia dessa decisão é mais ou menos nessa linha de raciocínio. Nós temos que trazer, dentre outros, inúmeros outros requisitos, um dos principais que está causando um alvoroço no judiciário e para os advogados é essa questão da comprovação científica do medicamento. O que se via... Geralmente, quando a gente fala em judicialização, a gente fala em entrar na justiça, talvez a maioria dos nossos ouvintes vai conhecer alguém que entrou e ganhou o medicamento na justiça. Mas essa decisão ela é mais com o medicamento de alto custo mesmo. São aqueles tratamentos... que a gente diz assim, hoje a gente vê doenças mais graves e tratamentos que nem tu diz, né? Que ainda não estão incorporados pelo SUS e que é uma chance que o médico dá para a pessoa, olha, tentou de tudo, não deu certo, tem esta opção. Geralmente esta opção é como tu diz, ela ainda não foi incorporada pelo SUS, ela é algo que está em fase experimental, e a gente sabe, às vezes importada, custa milhões, né? Quando se fala em 210 salários, na verdade é nada perto do que custa esses medicamentos. A gente sabe que são medicamentos que custam milhões, né? E eu acho que o judiciário, nesse risco de daqui a pouco quantos casos acabava fornecendo o medicamento e não tinha essa eficácia, porque era experimental, acabava a pessoa não melhorando, perdendo a vida, e entendeu que era um dinheiro mal aplicado, na verdade, né? Imagino que seja isso. Então, essas duas coisas a gente tem que separar. Uma é essas ações que as pessoas entram do medicamento de uso contínuo, que são esses medicamentos que tu vai lá na farmácia, não tem, você prova que não tem condições de pagar e acaba sendo fornecido, né? Ou pelo Estado, ou pelo município. E outros são esses medicamentos de alto custo. Eu imagino, tem um lado bom, mas tem muito lado ruim também, né? Muitas pessoas nesse caminho vão perder a esperança. É isso que a gente tem uma preocupação muito grande quanto profissional mesmo, né? Porque a gente fica ali aguardando ansiosamente, sofrendo, muitas vezes junto com o paciente. Exato. Às vezes essa é a única esperança que a pessoa tem. Sim. Né? É o único caminho que a pessoa tem. Olha, não tem mais nada que chega ao alcance aqui onde você está, o médico não tem, mas tem essa alternativa. Exato. E a pessoa se agarra naquela alternativa ali como sendo a única chance de sobrevivência. E nem sempre ela é. Exato. A chance de sobrevivência. Eu acho que é aí que está a discussão, né? Mas uma pessoa nunca vai entender. Uma mãe que tem um filho precisando nunca vai entender. Ela não quer saber se vai ou não vai dar certo. Ela quer arriscar, ela quer tentar. Eu imagino que seja difícil para o judiciário, sim, difícil para vocês, profissionais, mas mais difícil ainda pro paciente, né? Exato, porque é aquilo que você falou. Muitas vezes é a última alternativa, né? A última alternativa eu costumo dizer, e o meu irmão usa essa palavra, né?
Ele sempre diz, é um sopro de vida, né? Você dá um sopro de vida para aquela pessoa que realmente necessita fazer o uso do medicamento. E a gente vê isso na prática, assim, porque realmente o que o judiciário coloca na balança, e essa decisão tem muito disso. O custo de toda essa operação, né? O custo de você fornecer esse medicamento, que como tu bem falaste, muitas vezes são milhões, né? Mas eu vejo que existe uma estrutura do governo federal, de certa forma, pensando, tá? Pensando, nos últimos anos a gente tem visto isso, pensando em encurtar esses caminhos. Porque nesse ano nós tivemos uma decisão, um posicionamento do próprio Ministério da Saúde em fornecer o Zolgensma, que é um dos medicamentos mais caros do mundo. Ele custa 17 milhões hoje, né? Uma única dose. E aí a gente viu esse medicamento sendo fornecido de forma administrativa, sendo fornecido pela União, enfim, pelo Estado, pelo município. Então, o que isso representa? Se nós tivéssemos, eu acredito que isso daí vem ao encontro de se pensar em custos operacionais. Porque se um advogado tiver que entrar com um pedido que possivelmente seria procedente para fornecer esse medicamento, com um custo de 17 milhões, só os honorários desse advogado já seriam um valor muito, muito superior a poder investir, quem sabe até mesmo... Olha só, eu tô falando contra mim. Sim. Né? Eu tô falando contra a minha categoria, porque é um direito do advogado ter os honorários de sucumbência. Então, o que acontece? Acredito que o governo tem visto isso de uma forma a querer encurtar esses caminhos da judicialização. E que sairia mais barato fornecer administrativamente do que ter que pagar todas as custas do processo. Neste ano, nós já tivemos vários casos que a gente encaminhou e conseguiu o medicamento de forma administrativa. Até nos surpreendemos, porque não era praxe. Né? Ótimo, maravilhoso, encurtou caminhos, assim, o paciente está recebendo há 4, 5 meses já, né? Já tá fazendo o tratamento. E se daqui a pouco tivesse judicializado, ele nem teria começado o tratamento ainda, certo? E são situações assim, como nós tivemos de um outro cliente também, que o que aconteceu? Nessa sistemática aqui, logo depois da entrada dessa nova decisão do STF, nós conseguimos o medicamento, e nos 2 primeiros meses, aí tem toda voltando um pouquinho, tem toda uma política de você informar o Ministério, inclusive informar o Ministério da Saúde que esse medicamento é necessário para aquele tipo de doença, né? Quando ele não está incorporado ainda, né? Então, ele não estava incorporado ainda, tivemos a decisão positiva do juiz para fornecer esse medicamento. Aí sai, inclusive, um ofício do próprio juiz comunicando ao Ministério da Saúde que, a partir de agora, esse medicamento vai ser fornecido para o paciente e tal. E aí, está tendo todo um controle, que isso é fantástico, maravilhoso, um controle, uma gestão dentro do próprio Ministério da Saúde, sabendo que aquele paciente precisa daquele medicamento. E aí, felizmente, nos 2 primeiros meses até a adequação, o juiz bloqueou os valores para compra desse medicamento, e já no 3º mês ele já estava recebendo o medicamento no posto de saúde. Então veja que lá, entre você resgatar dinheiro dos cofres públicos de um bloqueio que daqui a pouco poderia servir para outras situações, o Ministério da Saúde, enfim, o governo já está disponibilizando de forma administrativa. Então, eu acredito que algumas coisas, sim, vêm caminhando para uma efetivação, para nós termos maior efetividade no fornecimento do medicamento. E o governo, na verdade, baixa custo, porque uma coisa é o bloqueio do dinheiro. Se bloquear o dinheiro, o preço que vai pagar, que o paciente vai pagar, é o preço ali para o consumidor, né, final. Quando o governo compra em grande quantidade, provavelmente consegue um preço bem melhor. E aí, com isso, baixa custo também. Tem toda a questão de isenção de impostos, né? Eu não vou entrar muito em detalhes na questão do que a decisão também trouxe, mas tem uma situação bem específica
que também vem deixando os advogados preocupados de quem atua, né? Eu faço parte da Comissão de Direito à Saúde da OAB do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos reuniões mensais de atualização com profissionais, com palestras. E sim, é uma preocupação geral dos colegas advogados que militam nessa área, no sentido de que essa decisão também, ela estipulou valores, no sentido de que o medicamento deve ser fornecido no preço de venda do governo. E aí, sim, nós temos taxação diferente de impostos, por óbvio, de um estado para outro. Uhum. E é muito difícil que uma farmácia ela vá fornecer um medicamento no preço do governo. Uhum. Então, nós também estamos tendo dificuldade quanto a isso. Para adquirir o medicamento. Né? A gente não vai, como eu falei, não vai entrar em detalhes de tudo que veio por esta decisão, mas também é um ponto importantíssimo de ser observado na hora de se fazer uma ação de medicamento, porque inclusive isso também tem tido grande influência. Muitas vezes a gente não consegue na farmácia do comércio, a gente tem que ir atrás de importador, a gente tem que ir atrás de distribuidor, tem que muitas vezes comprar direto de clínicas especializadas. Então, assim, realmente é uma luta, Ana. É uma luta porque a gente tenta correr contra o tempo, contra todas essas intempéries. Vira um problema, porque a pessoa ela já tem todo um processo para ela conseguir o medicamento. Aí consegue o bloqueio de dinheiro. Aí pensa que está resolvido o problema, não. Aí começa outro problema, que é conseguir a aquisição do medicamento conforme o judiciário entende que tem que ser feita. Então, dificilmente uma pessoa leiga vai conseguir fazer tudo isso, né? Nós temos sentido na pele justamente isso, porque tem situações, sim, que elas acabam dificultando e muito, porque o paciente está ali esperando, né, o tratamento e a gente precisa, de alguma forma. Tem um projeto piloto para te ver como a decisão ela veio, e até aqui eu faço abro um parênteses para fazer uma crítica, porque ela veio, de certa forma, ela foi um pacto federativo, basicamente, entre estados, municípios e União, para que fosse feito dessa forma. Só que a crítica vem no seguinte sentido: foi ouvida a sociedade civil sobre como foi feito, como foi dessa forma, como foi alinhado, quais as dificuldades que nós teríamos de adquirir um medicamento neste preço de governo. Então, até aqui, como entidade civil, não teve participação da OAB. Então, isso é uma questão que é levantado muito sobre isso. Basicamente, foi um pacto entre os estados, entre os entes da federação, para que fosse feito dessa forma. Mas aí as consequências disso. Aí o Estado do Rio Grande do Sul está sendo pioneiro, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul está sendo pioneiro para desenvolver desenvolvendo um projeto para fazer com que dentro do próprio judiciário se consiga ferramentas de aquisição desse medicamento. Não vou citar nomes de fornecedores, mas a gente sabe que tem farmácia X que está conseguindo fornecer. Mas isso, o próprio judiciário pode fazer a busca de farmácias que teriam disponibilidade. Mas, assim, nós já temos enfrentado situações que o próprio sistema desse projeto piloto do Estado não tem conseguido achar, né? E aí tem que se ter todo um jogo de cintura para a gente conseguir realmente fazer dar certo, né? Acredito. Então, na verdade, na prática, o que mudou com essa decisão é que aqueles tratamentos que já são reconhecidos a sua eficácia, não vou dizer que se facilita para conseguir, mas a pessoa vai ter garantido esse direito. E aqueles tratamentos que ainda não estão... os estudos ainda não comprovaram, não passaram por essa é um comitê que existe? Isso, a Conitec, né? A Conitec. Aí o paciente não adianta tentar, porque dificilmente vai conseguir.
A gente tem usado uma linha de raciocínio nesse sentido que, sim, nós conseguimos dar, digamos assim, uma segurança jurídica a mais para o paciente, que nos traz um medicamento que já foi aprovado pela Conitec, que vai ter um parecer favorável. Nós conseguimos ter, digamos assim, uma expectativa de decisão mais à frente para esse paciente. E para esses que não têm um reconhecimento ainda, a gente é muito cauteloso no fornecer essas informações, né? A gente trata o nosso cliente com muita seriedade, com muito compromisso, porque realmente é algo que se espera, o medicamento. E sim, não é que, Ana, não é que seja impossível, mas aí você vai ter que provar para o juiz com estudo científico, com prova técnica. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer uma perícia específica naquele caso para poder dizer que sim, naquele caso é a única alternativa. E que já que o Conitec não tem estudo favorável e que já que não foi estudado mais a fundo, sim, nós vamos precisar de uma prova muito maior. É aquilo que eu te digo, eu nunca digo não para nenhum cliente. A gente tenta até o fim, mas sim, é uma barreira. É uma barreira que precisa ser quebrada aí a longo prazo, né? É difícil a gente garantir 100% num processo assim. E a gente sabe que a saúde tem evoluído muito nos tratamentos, fórmulas, medicamentos, é incessante, diariamente se descobre drogas novas e para tratamentos, né? Só que é um longo processo. Um medicamento às vezes fica anos, 10, 15, 20 anos sendo testado até ter comprovada a sua eficácia. Mas é a esperança de quem precisa. De quem procura. Quem procura, né? A pessoa vai querer tentar. Então, eu vejo essa decisão como ter limitado muito o acesso das pessoas, né? Sim, acho que limitou bastante o acesso, porque há pouco tempo atrás a gente via o judiciário fornecendo medicamentos para pessoas para questões experimentais ainda, que estavam em fase experimental. Né? E eu acho que isso foi, sim, de certa forma, um limitador, certo? Mas é aquilo que você fala, as tecnologias, as incorporações, os avanços, eles estão aí a todo momento, com questão de inteligência artificial, com possibilidades mil de soluções para as doenças, para as patologias. Mas a partir do momento que gerou até uma certa discussão e nós comentamos muito nesses grupos que eu participo, né? Principalmente com a OAB do Rio Grande do Sul, específica, que existe uma comissão, né, específica para direito da saúde que eu participo. A gente comenta muito entre os colegas que, quem sabe, seja até um limitador para os próprios médicos. Não estou dizendo que... Não estou querendo fazer juízo de valor aqui, mas daqui a pouco o médico pensa assim, se essa tecnologia vai ser difícil para o meu paciente, eu vou ter que usar, daqui a pouco, um medicamento, digamos que possa ajudar de outra forma, né? Porque, quem sabe, a tecnologia que está em experimento ainda, ele vai ter dificuldade. Então, a gente comenta sobre isso, né? Que possivelmente tenha sido um questionamento dos próprios médicos, né? Eles também pode ser que eles se coloquem em xeque quanto a isso. Porque, queira ou não, ele quer o melhor para o paciente dele também, mas se tiver que enfrentar toda essa burocracia, nós vamos ter que usar uma outra válvula de escape. Né? Então, tem todos esses questionamentos que, queiram ou não, acabaram trazendo um pouco mais de dificuldade. Eu não gosto de usar a palavra impossível, não gosto de dizer não, como eu já mencionei. Até porque a gente tá falando de vidas, né? Sim, exato. É difícil você dizer não, dizer pro paciente que precisa que não vai ter acesso, né? Tem que tentar. Isso. Doutora, o Brasil investe muito em saúde e a gente fala aqui que o nosso sistema único de saúde ele é exemplo no mundo, na verdade, né? A gente reclama, mas a gente tem muito mais assistência do que em outros países. Outros países ou você paga teu seguro, né? Ou você não tem. Mas por que? O que tu acha
que acontece que ainda a gente enfrenta tanta dificuldade? Embora o Brasil invista muito em saúde, por que ainda é difícil o acesso? Sim, eu me detive a pensar sobre isso, porque realmente é um dos questionamentos que eu mesmo, às vezes, me faço, né? E aí, sim, nós temos aqui dados que eles são de investir. Eu vejo, ouso a dizer que nós temos, sim, um sistema de saúde que ele é de ponta, ele é referência no mundo inteiro. E para se ter um sistema desse, sim, é necessário um investimento, né? Nós temos aí... o Brasil, ele tem uma arrecadação tributária, que eu peguei um dado aqui, de 2024, o Brasil arrecadou 2,6 trilhões, né? E só em saúde nós tivemos um orçamento de 248 bilhões de reais. Então é muito dinheiro, é muita coisa investida. E muitas vezes a gente escuta aquela frase, né? Ah, mas a saúde está em frangalhos, a saúde do Brasil está precária. Não, nós temos dinheiro, não falta dinheiro para fazer o gerenciamento disso. Né? São investimentos, assim, bilionários na saúde. Mas o que eu vejo que muitas vezes acontece é a falta de gerenciamento de tudo isso. As questões hierárquicas entre estados, municípios e União, o gargalo de tudo isso. Para onde que esse dinheiro está indo? Para onde que esse dinheiro está sendo investido? Né? Fazendo aqui uma crítica, entre aspas, porque também a gente não tem dados específicos para falar sobre o que não é investido, mas a própria questão da vacinação. Se a gente pegar, nós temos, não mencionando nenhum governo, nem outro, e nem trazendo para questões partidárias, mas tanto no governo passado quanto nesse, nós tivemos um desperdício milionário em vacinas que simplesmente elas venceram nos postos de saúde. Né? E vacinas são muito caras, né? É diferente do que as pessoas pensam. A vacina custa muito dinheiro. Essas vacinas que a gente vai no posto de saúde e faz de graça, elas são caríssimas. Exatamente. Então, assim, existe sim ainda um sistema que, quem sabe vamos utilizar a palavra de má gerenciamento dos recursos públicos, certo? Mas isso é algo particular, é algo que eu penso e que eu acredito que seja isso, porque entre nós termos um orçamento bilionário e fazermos ainda o que fizemos em saúde, ainda nós temos um resultado que é invejado por muitos países. Então, é necessário, sim, pensar formas da gente aproveitar mais esses recursos públicos e que, queira ou não, a saúde pública, ela vem sendo... há uma evolução constante naquilo que tu falaste sobre tecnologia, sobre investimentos em medicamentos, né? Nós temos aí que foi lançado recentemente o programa do governo federal Mais Especialistas, né? Que ele traz, sim, toda uma estrutura que para você fornecer isso, aqui eu acredito que a gente não viu resultados tão eficazes e a olho nu, mas é para termos especialistas, assim, é para ser utilizada a rede privada como referência, como se o SUS não tem, tá demorando muito lá na fila, o SUS pode se utilizar do sistema privado, né, nas instituições privadas, do sistema particular. Privadas, elas vão se credenciar a oferecer o serviço. Então, quando o SUS está lotado, o SUS pode comprar atendimento no privado, né? É isso, né? Exatamente. E eu vi uma entrevista do ministro da Saúde falando sobre isso, né? E ele fala em disponibilização de carretas para fazer atendimentos, como se diz, ambulantes, né? Itinerantes. Ambulantes. Itinerantes. Então, nossa, se nós conseguirmos atingir esse objetivo... E independentemente de, como eu já disse, de governo, e se isso se perpetuar,
nós caminhamos para resultados assim extraordinários em relação à saúde pública. Tomara que tudo isso, que todos esses projetos, que todo esse dinheiro realmente seja investido para situações assim, né? A gente costuma culpar os nossos governantes, eu não estou aqui falando em partido político, no geral, né? Os gestores, enfim. Mas eu acho que também a gente tem que olhar, eu, como cidadão, estou fazendo a minha parte. O desperdício começa quando eu vou num posto de saúde, consulto, pego o medicamento, não continuo o tratamento. Eu vou lá, pego a requisição de exame, vou fazer os exames, nunca mais vou buscar o exame, porque eu melhorei nesse meio tempo. Daqui a pouco eu fui lá, tomei alguma coisa ou passou e eu não vou nem buscar o resultado dos exames e apresentar para o médico. Sabe, o desperdício, eu acho que começa também comigo, como cidadão, quando eu não tenho a responsabilidade só porque é de graça, daqui a pouco eu não dou o devido valor. Se eu vou na farmácia e eu pago, provavelmente eu não vou botar fora aquele medicamento. Eu vou utilizar, vou fazer o tratamento certinho. Mas parece que quando é ganhado, quando a gente fala e só retira, quando isso não tem um custo diretamente, eu não preciso dar o valor. E quem trabalhou dentro da Secretaria de Saúde vê muito isso. Na questão dos exames, e eu não estou falando só de exames de sangue e, de repente, raio-x, que são os exames mais em conta. Exames de alta complexidade, exames caros como tomografias, ressonâncias. Muitas pessoas, elas fazem, elas nunca voltam buscar. Aí, o que acontece? Aquele que precisa realmente, que está ali na fila esperando, daqui a pouco não consegue ter acesso. Eu acho que começa aí. Não adianta a gente só culpar os nossos governantes, seja a nível municipal, estadual, federal. Eu acho que começa dentro de casa, começa comigo como cidadão. O que eu estou fazendo? Ou você ir de tarde, você consulta num posto de saúde e você ganha um tratamento, aí daqui a pouco de noite você vai na UPA ou você vai no hospital ou ganha outro tratamento e assim você vai e não aproveitando. As pessoas têm que entender que tudo isso é custo. É isso que eu ia comentar contigo, porque queira ou não, existe toda uma estrutura disponibilizada para isso, né? Existe o laboratório, que é conveniado com a municipalidade para fazer. Lá nós temos profissionais que estão sendo pagos para aquilo. Nós temos toda a clínica que vai fazer os exames de maior complexidade. Eu vejo muito isso também, Ana, porque queira ou não, é uma questão de conscientização. E muitas vezes também do próprio ser humano, né? Você melhorou e você não procurou mais. Mas quem sabe dali pra frente, não que eu tô dizendo que seja o caso de muitos, mas quem sabe a doença muitas vezes até ela vai se agravar. Né? Porque você melhorou naquele momento, você não deu importância, então tá tudo certo, mas dali 2, 3 meses a doença agravou muito e aí o gasto vai ser muito maior. Começa tudo de novo, né? Todo o processo. E aí começa todos os exames de novo que não deu continuidade. Isso é desperdício no meu ponto de vista também, sim. Né? E assim, pegando um gancho com a questão das vacinas, nós tivemos um dado, acho que foi acho que é Rio Grande agora, no Rio Grande do Sul. Eu vi essa semana na Rádio Gaúcha um dado bem interessante. De 29 óbitos que se tiveram em Rio Grande por doença respiratória grave, de 29 óbitos, 23 estavam vacinados. Né? Desculpa, de 29 óbitos, apenas 6 não tinham feito vacina, né? Então, o que acontece? As pessoas que se vacinaram, elas têm uma resposta maior, né, do tratamento. Então, queira ou não... De 29 óbitos... Acho que dei o dado errado. De 29 óbitos, só 6 tinham se vacinado. Só 6 que não tinham se vacinado. Que não tinham. Isso. Exato. Então, assim, o que acontece? Aquela pessoa que de repente confundiu o dado. De 29... o dado foi o seguinte. De 29, nós tivemos 29 óbitos e apenas 6
tinham se vacinado. Isso. Apenas Sim, 6 tinham o se contrário. vacinado. Isso, Uhum. 6 tinham se vacinado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que aqueles que não se vacinaram tiveram uma resposta muito, muito pior, né? Aqueles 6, possivelmente, que não se vacinaram, tinha confundido o dado. Aqueles 6 que não se vacinaram, possivelmente eles tinham até uma comorbidade, alguma outra situação, alguma outra doença que sim, agravou o estado e que sim, eles vieram a óbito. Mas desses 29, 23 não tinham se vacinado. Né? Não tinham se vacinado a vacina da gripe ou a H1N1. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o sistema também sofre. Porque ele tinha a vacina disponível e não se utilizou do sistema, não se utilizou daquela questão preventiva. E aí chegou ao ponto de o SUS do estado ter gastado com esse paciente que teve que internar, que daqui a pouco utilizou de um leito de UTI. Uma longa internação, né? UTI. Que se utilizou de um leito de UTI e que veio a óbito. Né? Então, daqui a pouco, nas questões preventivas de nós utilizarmos daquilo que tu fala, do próprio sistema, com consciência, utilizar daquilo que o governo disponibiliza, do sistema vacinal, nós estamos evitando outros gastos ali na frente, né? De hospitalização, daquilo de se utilizar de um leito de UTI, de se utilizar de um respirador, enfim. Nós temos essa dificuldade ainda com a questão de consciência populacional em relação à utilização do sistema, que poderia evitar muitas situações. Com prevenção, né? Com prevenção. Que é a prevenção. Isso, para ficar claro, então, foram 29 pessoas em óbito, 6 não haviam 23 haviam se vacinado, né? E apenas 6 que não tinham se utilizado do sistema. Mas, enfim, né? Então, não adianta, né? É prevenção. E a questão dessa síndrome respiratória esse ano foi o que mais matou, né? Foi, assim, dos últimos anos foi surreal. Aqui em Frederico, nós perdemos 2 pacientes, né? Então, assim, foi muito alto o nível de óbito. De hospitalização. De hospitalização e de óbitos também, a nível de Rio Grande do Sul inteiro, né? Doutora, e a importância do cidadão fazer parte de tudo isso? A gente fala que as decisões vêm de cima para baixo, né? Mas é importante também que se faça. Como que se faz isso? Hoje, eu acho que um caminho seria os conselhos de saúde, né? Como é que os cidadãos podem estar também se inserindo nesse contexto, nessas decisões, nas mudanças de algumas situações começando a nível de município, que é onde a gente tem acesso. Exato. O Conselho Municipal de Saúde é um órgão extremamente forte, ele tem uma força muito grande e muitas vezes as pessoas não entendem essa dinâmica. Mas, queira ou não, é onde a sociedade civil pode estar inserida com poder de decisão, certo? Que muitas situações, às vezes, elas acabam caindo, sim, para o conselho decidir. E o conselho tem força. Ele tem como decidir sobre questões até mesmo de pagamentos, de custo de medicamento, de custo de tratamento. E, a partir disso, nós temos o aval, então, do Conselho Municipal de Saúde. E esse órgão, ele tem força, pode ser jogado um projeto de lei para a Câmara, nós temos um conselho aprovando e nós temos a Câmara Municipal aprovando situações relacionadas à saúde, o prefeito tem muito mais força para, tu bem sabe, né, para sustentar qualquer decisão que vem aí dos vereadores, né. Então, existe essa ligação que o Conselho Municipal, ele tem muita força vinculante nas decisões. E a população, sim, pode estar buscando informações de como participar, de como ser efetivo nas decisões relacionadas à saúde, de como participar de forma mais adequada, né? Inclusive, o conselho, ele, além de aprovar, ter essa missão de aprovar ou não as contas de gestão da saúde, de entender aonde que foi gasto, como que foi gasto, de concordar ou não, também na questão do orçamento, né? O conselho, ele tem voz ativa
para decidir como esse dinheiro vai ser gasto também. Então, é bem importante que as pessoas participem mesmo. Mas, como tu diz, ainda não é cultural, né? Nosso aqui fazer parte das políticas públicas e dos conselhos, que eu acho que são os órgãos ali que vão estar diretamente envolvidos, né? E nada melhor do que o cidadão que está convivendo na comunidade para saber as necessidades dessa comunidade, aonde que daqui a pouco precisa ser melhorado, aonde que precisa ser melhor investido. Ah, a nossa UPA está funcionando legal, os nossos postos de saúde estão 100%, o que está faltando, o que pode ser melhorado. O membro do Conselho Municipal, ele tem voz ativa, né? É ele que traz as demandas para a decisão junto com o secretário. Então, com certeza, é uma ferramenta, é uma forma de se buscar adequar melhor o sistema de saúde. Doutor, e para quem está tendo dificuldade para ter acesso, seja a um tratamento, seja um medicamento, seja médico, o que essa pessoa deve fazer? Qual é o primeiro passo que ela deve dar? Que caminho? Quem ela tem que recorrer? Dá uma dica para essas pessoas que talvez hoje estejam nos ouvindo e que estejam precisando de ter acesso. Sim, na verdade, Ana, a gente parte assim de um trabalho muito científico, muito robusto, que nem eu te falei, porque exige realmente nos dias de hoje, tem exigido. Mas nós temos dois públicos aqui. Nós temos aquela pessoa que realmente não tem condições de contratar um advogado para proceder a isso, e aí sim, ela tem outros meios, que é a Defensoria Pública, é o Ministério Público. Mas aquela pessoa que tem um pouco mais de condições e que às vezes até mesmo não se encaixa... Porque para se utilizar da Defensoria Pública, a pessoa tem alguns requisitos, e ela tem até uma faixa, uma renda, né, que precisa ter no máximo aquele teto para poder se utilizar. Fora isso, só... contratando um profissional. Profissional advogado para conseguir encaminhar. Então, quem se encaixa que não tem condições de pagar, a Defensoria Pública é um caminho. Isso. Uhum, sim. E é aquela coisa, a pergunta que a gente se faz. Como instituição, a Defensoria Pública também está capacitada para encaminhar, né, esse tipo de medicação? Isso também é um questionamento que me faço, mas com certeza os profissionais estão ali para atender da melhor forma possível, né? Mas, enfim, puxando pro lado mais de prestação de serviço profissional mesmo, que é o meu caso, a gente sempre começa com algumas questões que são bem relevantes, né? A primeira delas você precisa primeiro ter pedido, né, para a municipalidade esse medicamento. Eu estou precisando de um medicamento, eu estou precisando de um tratamento, eu estou precisando de uma cirurgia, de um leito. Você fez o pedido? Tem que ter Então, para ingressar, tem que ter a negativa administrativa. A negativa administrativa, que isso é tranquilo de se conseguir na unidade básica de saúde, né? Então, o primeiro passo é esse. Nós temos que ter a negativa. O Estado, o município, a União negou o meu tratamento. Aí sim eu tenho o direito de procurar o judiciário, de procurar um advogado, de procurar a Defensoria Pública. Né? Mas muitas vezes as pessoas chegam até a Defensoria ou até o escritório sem saber disso. Porque também não é uma obrigação dela saber. Ela simplesmente vem com o laudo do médico, com a prescrição médica, dizendo, olha, você precisa usar esse medicamento aqui. Então, ela vai procurar auxílio de quem possa ajudar. Então, a primeira coisa é a negativa administrativa. E o segundo passo é nós termos um laudo um relatório médico muito bem fundamentado. O médico, ele... Não é só a prescrição do medicamento. Ele vai ter que contar toda a história do porquê, o risco, que tem risco de vida. O médico vai ter que se dedicar num laudo bem feito. Eu, particularmente, tenho um script, né? Que eu sigo, enfim, o que exatamente precisa que seja abordado, né? Não é que eu tô dizendo assim, o médico tem que colocar aquilo, por óbvio não, né? Como eu já falei, eu não sou médica, mas sou simplesmente advogada. Mas eles seguem um padrão também, eles já têm conhecimento disso, o médico que está acostumado. Tem médicos que já vêm assim com um padrão de relatório muito completo, né? Já ciente e já consciente também de todas essas mudanças que aconteceram. Então, um relatório muito bem fundamentado é um caminho assim aberto para a judicialização ser eficaz.
para nós termos um resultado de um processo. Então, essas duas situações para nós, junto com a questão do estudo clínico, que vai ter que ter, por óbvio, do estudo científico, do estudo clínico, para conseguir se chegar lá no final e ter um resultado positivo. Então, eu vejo assim que o caminho é esse, né? A negativa administrativa, um bom relatório médico, um estudo científico bem embasado, para conseguir chegar no final. Um longo caminho, mas não dá para perder a esperança, né? Sim, exatamente. Doutora, acabou nosso horário, o papo tava bom, né? Sim. Nós podia ter falado tantos outros assuntos, Exato. né? Adentrar nos planos de saúde, enfim, como falamos aqui nos bastidores, mas acho que foi bem proveitoso. Bom. Sempre tem alguém, né, que tá precisando dessa Sim. dica, sempre tem alguém que tá buscando ajuda. E até para as pessoas entenderem também que tem sua voz ativa como munícipe e que tem que procurar os conselhos e participar dessas decisões também, né, que fazem toda a diferença. Exato. Eu quero te agradecer a tua presença aqui. Sim, Não imagina. sei se você quer deixar alguma mensagem final aí. Sim. E dizer que o programa está sempre de portas abertas para ti, vir trazer a informação para nós aqui. Tu é muito bem-vinda. Que bom, Ana Cristina. É sempre muito saudável estar aqui. Eu me encontro nesse ambiente de saúde, como eu já mencionei. E sim, eu queria deixar uma frase que não é minha, mas que é de uma ministra que eu respeito muito, que tem um olhar muito humano para as questões de saúde. Ela, inclusive, é gaúcha, é uma desembargadora desde o ano de 91, que ela foi nomeada ainda pelo Fernando Henrique Cardoso, no ano de 91. É a doutora Fátima Nancy Andrighi, né? E lendo um julgado dela, uma frase assim que me chamou muita atenção. E eu acho que fecha com chave de ouro a nossa entrevista, que ela diz o seguinte: o maior tormento que a dor da doença é o martírio de ser privado da cura. Então, é aquilo que nós falávamos, né? A pessoa já está sofrendo com a doença. E ser privado de ter um tratamento é praticamente a morte. É verdade. Né? Então, eu achei muito assim, quando eu li essa frase, me identifiquei muito com ela, porque ela remete justamente ao sentimento do que nós temos em relação à questão jurídica, né? Então, maior tormento que a dor da doença é o martírio de ser privado da cura. Com certeza. Ana, muito obrigada, tá, pelo espaço. Fico sempre à disposição de vocês. É uma alegria, um prazer estar aqui sempre. E, como eu disse, é sempre muito saudável. A gente... Uma hora passa que a gente nem vê. É verdade. A gente que te agradece a tua disponibilidade em nome do Complexo Luz e Alegria. E como eu te disse, a casa está sempre de portas abertas. Obrigada. Tá? Preciso agradecer a você também que nos acompanhou até aqui. Se não pôde acompanhar, chegou agora, não tem problema, vai lá no Facebook da Rádio Luz e Alegria, do LA+, da Rádio Fortaleza, da Rádio Avenida, da Rádio Palmeira, da Rádio Ametista e assista, entenda quais são os seus direitos, entenda o que mudou no judiciário para quem está precisando dessa assistência. Tá? Um ótimo restinho de semana para todos. Eu preciso agradecer a Vida Mais Farmácia, Clínica de Vacinas, a Magras, Clínica de Emagrecimentos, a Clínica Maria Bonita, a doutora Bruna Getelina, a doutora Deise Berlusic, a Clínica de Olhos Niederauer e a Refine Clinic Estética Avançada. Um ótimo restinho de semana a todos. Fiquem todos com Deus.